Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. E agora então, vamos para o nosso bate-papo aqui desta manhã de terça-feira, dia 12 de novembro, seguindo aqui a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos na cidade de Canela. A gente está recebendo a vereadora mais votada, ela que é filha de Normélio, mais conhecido como Tatu, né? E Soraya Hoffmann. Ela é administradora de empresa, casada com o Leonel de Moura Pompeu de Matos. E... Leonel de Moura Brizola mesmo? Leonel Brizola Pompeu de Matos. Ah, ok, obrigado. Leonel Brizola, que é o sobrenome do Brizola, obrigado. E ela foi eleita com 1.308 votos pelo PDT e pela coligação Canela Vai Vencer. Juntamente com o Davenir, que está aqui com a gente, e o Márcio de Forte Cabelinho, para bater um papo, conversar com a nossa convidada de hoje, a Grazi Hoffmann, vereadora eleita. Grazi Hoffmann, tudo bem, Grazi? Deixa eu abrir aqui para o Davenir e o Cabelo fazerem as honras da casa. Eles vão te saudar também. Bom dia, Braulio, bom dia, Davenir, e bom dia, Grazi, né, cara? Dia. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes da Clube. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês, agora como vereadora eleita, oficialmente dando minha primeira entrevista ao vivo na Clube. Primeiramente, a gente parabeniza, né, em nome da Clube aqui, de os colegas, o Márcio, o Braulio, então, pela eleição. Obrigada, Davenir. Grazi, eu queria começar, Braulio, posso hoje começar? Porque, por favor, faça. Quando a gente aí, no caso, a gente cobre a eleição, a gente cobre as campanhas, a gente vê, nota certos movimentos, né? E o movimento de novidade, o movimento de frescor ficou mais evidente ainda depois da eleição. Antes a gente ainda, por mais que a gente note algumas coisas, né, a gente só vai ter certeza quando começa a pingar os votos ali na urna, né, Grazi? Queria que tu me falasse como é que foi fazer essa campanha, como é que foi, porque a tua primeira experiência oficial, né, numa campanha, como é que foi caminhar pelas ruas, como é que foi a Grazi na campanha e como tu tá se sentindo agora, claro, que já baixou aquela adrenalina, né? A gente explicava fora da Grazi, tu tá com o semblante mais tranquilo, né? Porque fora, né, a gente tem o nervosismo, tem a corrida. Eu queria que tu falasse um pouquinho, como é que foi o antes e o depois disso? Vocês sabem que quando eu decidi concorrer, eu conversei com muitas pessoas que são mais experientes que eu pra buscar referências de como fazer a campanha. Então, quando eu decidi concorrer, eu fui conversar com o Jerônimo, nosso presidente, fui conversar com o Velhinho, com o Tolão, com o Pompeu, pra ver o que eles me diziam que eu pudesse agregar na minha campanha. E muitas pessoas vieram me falar, é muito difícil concorrer pela primeira vez. Vai ser uma eleição muito difícil em Canela, porque são 115 candidatos, vai ser uma das eleições mais difíceis da história de Canela. Tu vai ver que muitas pessoas vão dizer que vão votar em ti e vai chegar lá na hora da urna e não vão votar. Então, é muito desafiadora a eleição de vereador. Então, eu, tendo essa noção de que o cenário era muito difícil, pensei, eu preciso me organizar muito bem para eu poder ter um bom desempenho. E eu mantive uma humildade muito grande durante todos os dias. Nenhum dia, assim, durante toda a minha trajetória, eu achei que estava ganho, eu achei que eu estava indo muito bem. Pelo contrário, todos os dias eu me concentrava só no que eu ia fazer no dia seguinte. E durante a campanha as pessoas iam falar, ai, Grazi, tua campanha tá indo muito bem, nossa, como teu desempenho tá bom. E eu ficava me questionando, eu posso até estar aparecendo, meu nome pode estar repercutindo nas redes sociais, mas eu não sei se isso vai converter no voto, se isso vai converter na urna. Então eu não me deixava levar por essas colocações, sabe? Eu seguia trabalhando diariamente para poder fazer uma boa construção. Tanto que chegou ali na reta final, eu achei que eu tinha uma chance boa de ganhar, mas eu jamais achei que eu ia ter o desempenho que eu acabei tendo definitivamente, assim, nas eleições. Você não esperava ser a mais votada? Não, eu não esperava ser a mais votada. Eu imaginei que eu tinha chance de entrar, mas eu não imaginei que eu fosse ter a mais votada. Eu imaginei que o lugar de mais votado ia ficar pros vereadores mais experientes, que já tinham feito outras campanhas. E a minha campanha, eu diria que ela foi feita sobre 3 pilares, assim. Sobre uma rede de apoio muito grande, formada principalmente por familiares e amigos, porque meus familiares e amigos, eles sempre falavam, tu tem que concorrer, tu tem perfil, tu gosta de política. Daí eu falei pra eles, então eu vou concorrer.
E eu vou precisar da ajuda de vocês, porque vocês botaram pilha pra isso Agora acontecer. vem junto. Então agora vocês vão vir junto e vocês vão pedir voto e vão me ajudar. Sim. Então eu mobilizei essas pessoas que gostam de mim e que me incentivaram. Eu fiz uma campanha de rede social, que hoje a gente não pode menosprezar a força das redes sociais, né? E fiz também uma campanha muito forte de rua. Durante todos os dias de campanha, os 50 dias mais ou menos que deram de campanha, eu fui pra rua todos os dias, sem exceção. Ô Grazi, quem mais te influenciou? E isso fazia parte do teu sonho de vida? Você pensou em ser vereadora? Você tinha esse pensamento, essa ideia? Um dia você vereadora da minha cidade? E quem mais te influenciou para essa decisão? Braulio, tu sabe que eu venho de uma família de comerciantes. Nós tivemos durante muitos anos o restaurante Bifão. Que saudade, que saudade. E quem vem dessa cultura de família de comerciantes vem também de uma cultura de não te mete com política, a gente tem que se dar bem com todo mundo, assim, não vamos se dividir. Então, eu sempre gostei muito de política, sempre gostei de acompanhar política, mas jamais pensei em colocar o meu nome à disposição, principalmente porque não é um meio muito bem visto, né? E principalmente para nós mulheres também é um meio onde a gente sofre muita violência, muitos ataques, assim. Então eu nunca tinha pensado em colocar o meu nome à disposição. Essa decisão, ela veio o ano passado, porque eu realmente, assim, não me sentia representada, sabe? Principalmente por essa classe de comerciantes, de trabalhadores ali do turismo, também nesse lugar de como mulher, assim, sabe? Por trazer essa pauta. Então, eu tomei essa decisão no ano passado. Eu sempre gostei muito de política, mas realmente pensar em concorrer foi uma coisa muito nova pra mim. Tanto que eu nunca tinha me preocupado em projetar o meu nome, em aparecer, em me tornar conhecida. Isso foi uma decisão bem nova pra mim. Quem mais te influenciou? Porque a gente quer saber, né? Porque a gente fica... Você é nora de um dos deputados aí mais conhecidos e com várias reeleições, Sim. né? O deputado federal Pompeu de Matos. Quem mais te influenciou? Tu sabe que quem mais me influenciou a me tornar candidata? Quando eu decidi me filiar no PDT, o velhinho sempre falava, temos aí um nome, uma futura vereadora. Ele sempre me deu essa instigada. E quando eu contei pro Pompeu que eu ia concorrer, eu já tinha tomado essa decisão. Olha que interessante. Eu já tinha tomado essa decisão. Daí, quando eu contei pra ele que eu ia concorrer, ele falou, corajosa. Ele falou, Você já era corajosa. filiada há quanto tempo? Eu me filiei no PDT no ano passado. Eu já era pedetista, já tinha ajudado na campanha do Tolão, na campanha do Zé. Mas eu me filiei oficialmente no ano passado. Já era militante, então, Já, né? sim. Você não era noviça, né? Dentro da militância. Grazi, já que a gente já tá citando o partido, a gente tá falando do PDT, né? O PDT foi um partido que eu acho que nos últimos anos ele tem uma trajetória de renovação e reinvenção, né? O PDT teve muito lá atrás, perdeu alguns personagens importantes dos seus quadros, outros voltaram, né? A gente, claro, os maiores expoentes do PDT nos últimos anos são o Velhinho Pinto e são o Tolão, né? O Tolão agora vice-prefeito, o Velhinho abriu mão de concorrer pra também essa nova geração. Como que tu vê o movimento do partido, né? O Jerônimo, como presidente, não conseguiu se reeleger, mas fez parte desse processo também. Como que tu vê o momento do partido com a entrada tua e do Rodrigo, né? Duas figuras novíssimas na política, né? Sim. Eu acho que o PDT foi um dos partidos mais vitoriosos dessa eleição, né? Tanto pela renovação do quadro na Câmara, quanto pela própria eleição do vice-prefeito. E eu acho que isso foi resultado de um grande trabalho que foi feito na Câmara pelo Velhinho e pelo Jerônimo como oposição nesses últimos anos. E eu acho que o PDT tem como desafio aí nos próximos anos, assim como os outros partidos, trazer mais juventude para o partido, né? O Rodrigo, assim como o Lucas, o Caputo, enfim, outros nomes novos se reelegeram. Mas é incrível como a gente ainda tem resistência em trazer jovens para a política, sabe? Eu até tenho curiosidade desses votos que eu fiz, a gente não tem acesso aos dados demográficos. Sim. Mas eu gostaria de saber de todos esses votos que eu fiz, qual seria a faixa etária deles. Porque muitos jovens vieram compartilhar comigo que não sabiam em quem votar
e acabaram ficando sabendo de mim pela internet, assim como eu fiquei sabendo que muitas pessoas mais velhas também votaram em mim e muitas pessoas jovens não tinham candidatos e acabaram votando em mim através de indicação dos pais. Então, eu senti muita resistência quando eu ia conversar com os jovens, da postura deles. Eles me falando, não estava interessado, eu nem ia votar. Sabe? A maioria falando que nem ia votar, que eles realmente estão desinteressados. Então, acho que dentro do partido, dos partidos, a gente tem esse desafio muito grande, assim, durante os próximos anos, de trazer mais jovens, de fazer os jovens se interessarem mais por política. E eu acredito que isso é um trabalho de base que precisa ser feito. E, inclusive, dentro das escolas, a gente precisa criar um ambiente que faça com que os jovens pensam, que eles tenham reflexões sobre a cidade, sabe? Pra gente preparar essa juventude. Porque o próximo prefeito, os próximos vereadores de Canela, eles já estão por aqui. Né? A gente precisa estimular eles a ter um pensamento crítico, a pensar na cidade, né? A se preocupar com a nossa cidade para cuidar dela futuramente. A geração futura deve de fazer parte, né, dessa escolha, né? Sim, eles precisam participar do processo desde agora. Grazi, vereadora, né? Uma das grandes bandeiras de campanha foi a sustentabilidade e a proteção ao meio ambiente. Questões como o recolhimento de lixo também seguem sendo problemáticas em Canela. Como você vê o futuro da nossa cidade em relação a isso? Então, Canela sempre levantou a bandeira da ecocidade, né? E sempre levantou essa bandeira no sentido de atrair turista. E eu acredito que a gente precisa levantar essa bandeira no sentido econômico, turístico, no sentido social e no sentido ecológico também, né? Porque a gente precisa desse tripé. Uma das bandeiras que eu levantei muito durante a minha campanha foi a das ciclovias. E eu acredito que tudo tem que ser pensado sustentado através desses 3 fatores, né? Então, por exemplo, a questão das ciclovias. Por que eu penso que a ciclovia é importante? Pela questão de atrair turismo ecológico, né? A gente atrai as pessoas que se interessam por isso. Pelo sentido de mobilidade urbana, né? A gente ajudar a malha viária a se mobilizar através disso. E pela questão social, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm opção de lazer, opção de esporte. A gente sabe que hoje em Canela tem muitas pessoas que estão deprimidas, que estão com a saúde mental sensibilizada, né? debilizada. E a gente sabe que se movimentar, né, que estar próximo da natureza, isso tudo ajuda as pessoas. Então eu acredito que esse tripé é muito importante para todas as ações que a gente for tomar aqui na nossa cidade. A questão de recolhimento de lixo, Canela já foi exemplo, né? De sustentabilidade, de reciclagem. Eu sou cria da época do Froze, da época que a gente visitava o lixão, da época que a gente aprendia na escola e levava esse aprendizado para dentro de casa. Isso foi replicado em diversas cidades, só te interrompendo por isso, porque isso foi replicado em diversas cidades, como tu bem falaste. A gente era exemplo, a gente era um case de sucesso. É verdade. Disso, né? Então... Exatamente. E isso foi adormecido, né? Aliás, deixa eu aproveitar esse teu gancho, Grazi. Eu ouvi falar que você gastou muita sola de sapato na sua campanha, visitando bairros, fazendo a campanha corpo a corpo, a tradicional corpo a corpo mesmo, né? Campanha orgânica. Como é que você teve a oportunidade de ver e conhecer a tua cidade talvez em partes que você ainda não tinha estado? Braulio, tu sabe que essa foi uma decisão muito importante, fazer a campanha dessa forma, porque eu acredito que não tem como a gente representar as pessoas se a gente não conhece elas, né? E como que eu vou dizer que eu vou representar os interesses das pessoas que moram aqui se eu não estou escutando elas? E eu acredito que a política é isso, é a gente discutir com as pessoas, é a gente escutar as pessoas. E eu acredito que ninguém sabe mais do que ninguém. E a política tem que ser feita através de grandes discussões, sabe? A própria questão das ciclovias que eu tô falando é uma ideia que eu tenho. Mas se vai ser feito, se não vai ser feito, isso tem que ser feito daí uma grande discussão popular para ver se a população concorda, se aquilo ali é interessante ou não. Sabe? E eu acredito muito nessas conversas. E caminhando pela cidade, eu tive a oportunidade de entender quais são os verdadeiros anseios da população. E uma das minhas principais descobertas foi que as pessoas também sentem necessidade de que o poder público vá até elas, sabe? Elas têm essa necessidade, parece que tem uma lógica invertida na nossa cidade, de que elas têm que ficar indo até o poder público e têm que ficar implorando para ser atendidas.
e ainda por cima não se sentem tratadas com a dignidade que elas merecem. Então... Os papéis estão invertidos. Os papéis estão invertidos. Eu sentia muito esse anseio. Eu fui em tal lugar, mas parece que eles estão me fazendo um favor. Eu não me senti escutada. Então, essa postura que eu tive durante a campanha, eu pretendo levar ela durante toda a minha trajetória como vereadora. Eu não pretendo me afastar das pessoas, dos bairros, das comunidades, dos próprios conselhos comunitários. Grazi, tu estava falando sobre isso e sobre as tuas andanças pela cidade, né? E não adianta a gente querer tapar alguns sóis com a peneira, né? Questão da saúde, né? A gente entende o momento, né? E eu acho que um dos grandes focos da campanha, tanto para a executiva quanto muitos dos vereadores, é falar sobre o déficit que a gente tem hoje na saúde, né? A gente vê, por exemplo, filas para marcar exames, a gente sabe o que está acontecendo. A gente vê um hospital que, se por um lado a atual gestão diz que pagou a dívida, que o hospital está saudável. Todo dia a gente viu esse final de semana o vereador Caputo indo lá no hospital com alguns problemas de atendimento. A gente vê uma gestão de hospital que está muito abaixo da necessidade da cidade. E isso inclui também uma forma de atendimento das unidades básicas de saúde que também não comporta o que deveria comportar. Como que tu pensa que a saúde pode melhorar na cidade de Canela com tudo isso que está acontecendo e com tudo que tu viu na campanha? Eu penso que, primeiramente, a gente precisa de mais profissionais da saúde em Canela, né? Durante a campanha, eu fiquei sabendo que a gente tem um pediatra para a cidade inteira. Então, a população da cidade cresceu e a infraestrutura pública não cresceu na mesma medida, né? A própria questão do salário dos profissionais de saúde de Canela é inferior aos profissionais de saúde que são contratados na região, o que faz com que Canela não atraia profissionais como deveria. Então, eu acredito que a gente precisa rever a questão de abertura de concursos para profissionais de saúde em Canela, a questão da remuneração desses profissionais, né? A valorização dos servidores da saúde, a questão de infraestrutura para profissionais de saúde e também questões de tecnologia, né? A própria questão de agendamentos de exame. Hoje as pessoas ligam, elas falam que elas ligam para a secretaria para agendar exames, não são atendidas. Então, acho que é muito importante a gente visitar lugares onde as coisas funcionem, se inspirar em lugares e ver o que a gente pode replicar aqui em Canela, que fique viável financeiramente, né? E que traga essa dignidade para as pessoas. É claro que o desafio é grande, né? Não é fácil, mas tem muita coisa que dá para ser melhorada. Perfeito. Pois é, tem outras pautas aqui, a educação, que é um compromisso histórico do teu partido, Grazi. Podemos falar da causa animal também, castramóvel, situações que, claro, a educação está relacionada ao castramóvel, mas para a gente, porque já estamos caminhando para o final aqui, né? Se você quiser abordar esses assuntos. A questão da causa saúde animal, né? Uhum. A questão da causa animal é uma causa que eu sou muito relacionada, sempre me interessei. E hoje quem tem todo esse cuidado são as pessoas das ONGs, né? Hoje dentro da prefeitura a gente tem pouquíssima infraestrutura relacionada a isso. E foi uma promessa de campanha dos Gilbertos, né? Que a gente tem um departamento mais organizado dentro da prefeitura para atender a causa. E a questão do castramóvel, ela passa muito por aquilo que a gente conversou do serviço público e até onde ele é necessário. Porque hoje em Canela a gente tem a castração pela prefeitura, que é uma coisa que funciona de uma maneira legal. Tu pega o teu animal, tu cadastra ele e tu leva ele para a castração. Só que para te fazer isso, tu precisa no mínimo ter um carro, né? Tu precisa ter carro, tu precisa ter tempo e tu precisa ter muito esclarecimento sobre a necessidade de tu fazer uma castração. E onde acontece a maior parte da reprodução desenfreada de animais, as pessoas não têm, é na rua. É onde as pessoas não têm o carro, o esclarecimento e às vezes até o tempo para fazer esse transporte. Então, a necessidade do castramóvel, ela tá muito relacionada a isso. E as meninas das ONGs, às vezes elas conseguiram trazer castramóvel emprestado para Canela e elas levaram em alguns bairros como o Mirote. E trazendo o castramóvel, elas perceberam que o resultado é real. Onde tu leva um castramóvel, ali ficam alguns anos sem essa reprodução acelerada e sem os animais de rua, sabe? Então, acho que é muito importante a gente ir atrás, conseguir um recurso para trazer um castramóvel em Canela, porque tá demais, assim, sabe? A gente vai em alguns bairros e é
enorme o Questão número de saúde animais pública, né? abandonados. Questão de saúde Vamos pública. para a educação, né? Bandeira do PDT. Sim. A questão da educação, acredito que ela passa muito e principalmente pela valorização dos profissionais de educação, né? Em Canela também tem uma lógica invertida de se ver a educação como assistência, né? E não como um valor em si próprio. E o PDT tem uma bandeira muito grande que é a educação, o ensino em tempo integral. Só que o ensino em tempo integral de qualidade, né? E o PDT também tem a valorização da cultura muito grande. E a gente tem diversos agentes culturais em Canela que poderiam estar aí também trabalhando na educação como oficineiros, né? Qualificando até as nossas crianças no turno inverso. Isso já foi uma realidade em algumas escolas em Canela. Acredito que isso precisa voltar a acontecer. E eu acredito também que tem uma necessidade muito grande que a gente volte a escutar as professoras e que elas voltem a ser protagonistas na educação, né? Que nem eu falei, ninguém é dono da razão. A gente precisa, na política, escutar muito quem faz parte do processo. Verdade. Nosso tempo chegou ao final, Já. né? Já rápido. A Grazi tem uma fala muito tranquila, né? Muito boa de ouvir. O Sérgio está perguntando se você vai seguir nas redes sociais mostrando tuas ações no dia a dia, como você fez durante a campanha. Se você vai manter esse perfil, né? Sim, pretendo usar as minhas redes sociais como uma forma de manter a transparência, o diálogo, o contato, sim. Obrigado, Grazi Hoffmann, parabéns pela eleição. A gente fica torcendo para essa próxima legislatura, esses novos vereadores eleitos e os que permanecem, para que tenhamos uma excelente legislatura voltada para melhorar a cidade, né? A gente precisa agora mais do que nunca, né? A gente tem ouvido tanta reclamação nos últimos dias, né, Cabelo? Obrigado, Cabelo. Nem me fala, nem me fala. Obrigado, Sucesso pra você. Obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes. Voltará. Fica Obrigada, gente. Muito Volta no obrigada. final do programa. Obrigado, Davi. Obrigado, Cabelo. A gente volta em seguida, depois do intervalo, com a Suzy abordando a causa da dor lombar, em seguidinha. Clube 885 e a hora certa. Hora certa, confira, 8h41, temperatura que está nesse momento em 15 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.